Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Foco Podcast. Muito contente desse retorno. Estamos aqui mais uma vez na gravação de mais um episódio muito especial. Para você que ainda não acompanhou, esse é o primeiro vídeo do canal que você está acompanhando, acesse os anteriores, tem bastante conteúdo trazendo um pouquinho da prática, da saúde e suas diversas vertentes, e também com um projeto de minissérie. A gente já tem 2 temas principais, saúde mental, e a gente vai entrar também com nutrição e emagrecimento. Então 2 projetos bem legais para a gente trazer para vocês. No episódio de hoje, estamos gravando em março, já passou o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, mas em homenagem ainda a todo esse cenário, eu trouxe uma convidada super especial para tratar de um assunto delicado, mas ao mesmo tempo engrandecedor. Então, a palavra do dia é impacto. Esse episódio, a intenção maior é gerar impacto para você, e uma vez você impactado, você tem a possibilidade de impactar outras pessoas. É assim que a gente vê tudo que a gente faz. A Cláudia faz isso, eu faço isso. Então, seja muito bem-vinda, Cláudia Pereira, ao episódio. Boa noite. Muito obrigada pela participação essa noite, um convite tão especial, e que eu possa fazer diferença com toda essa minha história, esse relato que eu vou relatar hoje na vida de muitas pessoas. Pode ter certeza que vai, Cláudia. Assim, quando você apresentou essa proposta para mim, porque eu acho que o objetivo foi alcançado em alguma instância, porque eu sempre falei desde o começo, eu quero que chegue um momento onde a pessoa, por meio da sua história, fale: Paulo, eu quero participar do seu podcast, porque eu sinto que lá eu vou ter uma abertura, um espaço. Então, um prazer imenso receber você aqui hoje. Prazer Então, todo meu. Cláudia Pereira, pedagoga, empresária, diretora, mãe, mulher. Então, século XXI multifacetado, tem que fazer Sim. tudo, até uma cobrança excessiva talvez. Verdade. De tudo, mas a gente vai mostrar que é possível mesmo perante as dificuldades. Então, se você está assistindo, normalmente tem a prática de assistir o episódio em movimento, talvez seja a hora, esse episódio específico, você senta no seu lugar, algum lugar que você se sinta confortável, de repente com um caderno, alguma coisa para você anotar, porque a gente vai gerar impacto para você de várias maneiras. Certo, Cláudia? Vamos embora nesse episódio? Vamos sim. Legal. Será um prazer. Obrigado. Imagina, o prazer é todo meu. Então, para começar, onde eu conheci a Cláudia? A gente tem uma amiga em comum. A Cláudia é diretora do Colégio Vitória, que a gente comentou. A gente vai trazer mais do colégio e como foi o trabalho que eu desempenho lá dentro e que iremos desempenhar num futuro muito próximo. A gente introduziu uma atividade esportiva para as crianças, o que a gente apelidou de Functional Kids, uma prática com o corpo, com a mente, mas principalmente com os diversos fatores do desenvolvimento infantil. Então, esse episódio sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E naquele momento eu já senti uma abertura muito grande quando você me recebeu, a Kátia também me recebeu. Eu falei: caramba, realmente são pessoas maravilhosas. Os colégios, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, sofreu muito as baixas, muitos tiveram várias dificuldades. Depois você vai contar um pouquinho sobre elas e como vocês têm superado isso. Mas naquele momento eu falei: caramba, se não for agora, vai ser pra frente, a gente vai fazer alguma coisa em comum. Sim, né? Verdade. Aí naquele momento a porta se fechou pelo cenário que a gente concluiu, mas mesmo assim a torcida, a vibração continuou muito forte. A Kátia, a gente conversa muitas vezes ainda, eu falo: caramba, em algum momento eu sei que a gente vai retomar isso, e fico muito contente que aqui na nossa casa, no Estúdio Fênix, a gente possa gravar esse episódio e falar um pouquinho dessa história que realmente é impressionante e é um case de sucesso para todos nós, para mim, ao ouvir, e para a audiência que vai acompanhar hoje. Verdade. Então, Cláudia, vamos começar do final do ano passado. Acho que vamos fazer essa retrospectiva. Sim. Apresentando um pouquinho como foi essa questão. Depois a gente vem pro presente, volta pro passado e vai bater um papo sobre isso. Tá bom? Então, como é que foi? O que aconteceu com você? O que você pode contar para nós? Na verdade, assim, o ano passado, né, foi em maio, dia 7 de maio, aconteceu uma fatalidade, infelizmente, na minha vida, né, perdi meu esposo, e eu também peguei, né, a doença que foi a Covid, aonde a gente começou a lutar pela vida, e realmente eu quase cheguei, né, a óbito, mas graças a Deus, Deus me permitiu. Infelizmente, eu perdi meu esposo, e desde lá, então, isso para mim foi muito difícil, mas que eu precisava me levantar, né? E foram se passando o tempo, né? Então estava difícil, muito difícil, até que um belo de um dia eu tinha que acordar, porque se eu não fizesse isso, eu poderia também ir embora, né? Sim. Então as pessoas dependiam de mim, que são os meus filhos.
E as pessoas também que estão ao meu redor, que estavam lutando por mim e queria que eu levantasse, né? E numa caminhada dessa, depois de 4 meses, eu encontrei uma pessoa maravilhosa que foi o meu médico e aonde realmente ele me relatou, falou: Cláudia, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e a ruim. Qual que você quer que eu comece? E aonde foi que eu falei: começa pela ruim, porque eu sou uma pessoa assim que eu nunca tive medo das coisas de enfrentar, né? Sim. Eu sou muito positiva. Então foi aonde ele falou: você tá com um problema de saúde e você vai ter que optar ou lutar pela vida, né? E ainda bem que você descobriu a tempo, né? E nisso foi um choque para mim. Então, justamente nesse choque que eu precisei levar, e foi que eu fui lutando pela vida. Aonde foi que eu me vi numa situação que eu nunca tinha me visto, né? E foi lutar através do esporte, justamente, né? Eu nunca me vi fazendo uma academia, eu nunca me vi, né? Quando eu era criança eu dançava, eu adorava dança. Então, assim, Deus foi colocando pessoas maravilhosas no percorrer dessa história toda minha, dessa trajetória, durante 6 meses que está fazendo agora. E aí eu comecei esse esporte, cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, porque eu precisava, né? Precisava me ver, né? Então a Cláudia como mulher, né? Por mais que passou por uma fatalidade, mas eu precisava viver, né? E era isso que o meu marido desejava para mim. Isso, mesmo ele não estando mais aqui, eu sei que ele era uma pessoa muito positiva, maravilhosa, que me ensinou muitas coisas. O que eu sou hoje, eu sou muito grata a ele. E aí, até então, eu fui praticando esses esportes e é onde eu me descobri na dança, justamente, né? E conheci pessoas maravilhosas também que me incentivaram muito. Hoje eu consigo fazer um leque de amizade muito grande de pessoas que dentro da academia que eu faço hoje, né? E para mim é uma conquista, uma vitória, né? Sábado passado mesmo eu fui presenteada, né? Para muitos uma coisa simples, mas para mim foi muito gratificante, porque eu consegui chegar firme. E eu nunca imaginava que eu iria conseguir ver no esporte uma saída para mim, né? Como qualidade de vida. Então, para mim, o foco principal ali era isso, né? Persistir não foi fácil, né? Desde alimentação, exercícios, caminhadas. Então, eu tive que ter muito foco naquilo que eu queria para minha vida e para a vida da minha família também, porque estava envolvido, né? E que naquele momento eu precisava fazer aquilo. E foi justamente nesse esporte que eu consegui sobreviver e que eu estou conseguindo caminhar, né? Também. E, além disso, também tive pessoas maravilhosas que me ajudaram, ex-clientes, né? Inclusive, eu só tenho que agradecer que a Cíntia Navarro e a Vivian Navarro também, que fizeram parte, que cuidam da parte toda estética minha também, do visual, onde, né, a gente precisa se sentir bem, então teve todo aquele carinho, né? É recíproco. Quando a gente passa o amor, a gente recebe nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sim. E foi o que eu colhi. Né? Então, assim, eu plantei, eu acredito, dessas pessoas e, graças a Deus, eu estou colhendo até hoje, né? Tanto é que a Vivian Navarro, ela faz a parte de marketing do colégio e hoje eu consigo me expor mais, né? Porque eu sempre fiz todo um trabalho, então tenho toda uma trajetória de quase 20 anos com a escola, só que eu meio que ficava aqui escondido, né? Eu sou uma pessoa tímida, eu não era muito de colocar para fora, né? Aquilo que o meu trabalho que eu expressava. Hoje eu já sou outra pessoa. Então, através de toda essa situação que eu vivi, né? Eu me vi fazendo coisas diferentes, né? Que foram os exercícios, a dança, eu consegui me soltar mais. E tanto é que me ajudou assim 100% na parte do marketing de dentro do colégio. Eu aparecer mais, né? Sim. Que faz toda a diferença. Né? Então, é isso que eu posso. Eu espero que tudo isso que eu vivi, né, mesmo que foi uma coisa muito dolorosa, mas que possa servir para muitas pessoas, né, que sempre existe uma saída, por mais que seja difícil, não existe impossível, basta se querer, né? Perfeito, Cláudia. E até você, quando comentou a história em primeira mão, assim, para mim, eu falei, caramba, vieram algumas palavras na minha cabeça, naquele entendimento, e agora você falando mais sobre isso, vieram outras palavras. Acho que a primeira dela é coragem. A coragem de falar sobre isso, porque a gente não espera, não deseja isso de ninguém, só que
inevitavelmente isso vai acontecer, que são as perdas, né? Então a coragem de falar sobre isso num espaço onde vai ficar gravado, que aumenta ainda mais a nossa vulnerabilidade, mas eu tenho certeza que isso vai te dar um poder, e esse poder é um poder de fala, que é o que você está fazendo agora, e um poder de retorno. E a segunda palavra que vem muito forte é a mentalidade. Eu acredito demais nisso. Você, desde o começo, poderia dar diversos adjetivos para as dificuldades que você passou, e todos eles negativos, mas a primeira coisa que você falou, eu precisava fazer. E quando a gente assume que realmente precisa, e precisa com intenção, a gente vai fazer acima de tudo, e você naquele momento deu a volta por cima junto com seus filhos, e isso é maravilhoso. Sim. E aí, outra questão muito importante foram os anjos, né, que você comentou, são essas pessoas que no caminho ali te fazem perceber e te ajudam a se conhecer melhor, para que com elas você consiga ter um desenvolvimento melhor de tudo que vem pela frente, né? Isso também é muito, muito maravilhoso. Aí o que eu queria saber de você até em relação a isso, perfeito, isso era claro há 6 meses atrás, né? A gente pegou esse cenário dentro do seu filme, da sua vida, foram esses 6 meses. Como era a Cláudia antes desse período, do ponto de vista, você comentou que você tinha uma personalidade um pouquinho mais introspectiva, mas como era a sua vida antes desse momento específico? A minha vida era em ser empresária, né? Só que sempre tinha aquela preocupação de ser mãe, mulher, né? E cuidar da casa e cuidar da empresa. Então era aquela correria. E eu tive desejo de ser mãe. Então eu falava, quando eu for mãe, eu vou ser mãe de verdade, né? Então assim, não quero ninguém tomando conta das minhas filhas. Então isso é uma coisa que eu tenho 3 filhos hoje, né? Graças a Deus fui presenteada, né? Então eu falo que é uma bênção na minha vida e tô sendo mãe até hoje, né? Agora sem o meu esposo, e para mim, o que eu falo para você, eu não tinha aquele tempo, porque sempre foi prioridade. Então eu falava, eu não vou ter tempo de me cuidar, eu não vou ter tempo para ir para uma academia, eu não vou conseguir fazer nada, e realmente não conseguia. Trabalhava um pouco da alimentação, mas não era tanto, então você acaba deixando passar coisas, né, que você poderia fazer, né? E então, de repente, eu cheguei no extremo de uma obesidade muito grande, né, aonde eu estava com 20 e poucos quilos, quase 30 quilos, e que realmente aquilo ali não fazia parte, pela minha altura que eu tenho, então aquilo ali já estava me incomodando, né? Sim. Então, assim, mas a Cláudia, que era antes, hoje, o que eu sou hoje, é muito diferente, é o que as pessoas trazem para mim e relatam, né? Então, eu agradeço muito a Deus pelo que eu sou hoje e pelo que as pessoas trazem para mim também, né? E sem a ajuda de Deus e das pessoas, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei, né? Porque a gente, na vida, a gente não consegue chegar sem ninguém, né? A gente vem na Terra por um propósito, né? E eu sempre pensei nisso. Se eu tô aqui, eu quero fazer a diferença, né? Independente da situação. Então, essa Cláudia que foi lá no passado, ela não tinha essa determinação, esse foco que hoje eu estou vendo, mas tudo tem o seu momento e o porquê, né? Na hora certa, e que a gente não entende, a gente só vai entender passando por alguns processos da vida que realmente, que às vezes te empurra, né? Agora é hora, você precisa acordar, eu te quero assim. E é exatamente isso. Perfeito. Eu acho que no começo você já tocou num ponto ali onde o público vai se identificar bastante, que muita gente que nos acompanha tem essa mesma percepção, começa a assumir muita responsabilidade que o próprio meio nos traz, de fazer várias coisas e ter que quase obrigatoriamente fazer todas muito bem. A gente não consegue mensurar de fato qual que é a nossa prioridade. Então tem até um filósofo que eu acompanho, Mário Sérgio Cortella, que ele fala que a palavra prioridade não existe no plural. Se você tem prioridades, você não tem prioridade nenhuma. É verdade. Então, quando a gente foca em uma coisa só, aquilo se expande e a prioridade vem muito disso. Eu acho que é um dos insights que a gente pode trazer para a turma que está nos acompanhando, é justamente isso. Saiba exatamente o ponto que você está hoje, independente de como foi seu passado, independente de como você prospecta esse futuro. Exatamente. O ponto atual, ele é o ponto mais importante que você tem. Então, se você se vê numa situação atual onde você precisa buscar em vários pontos da sua vida um melhor equilíbrio, tenha primeiro uma primeira prioridade. Eu sempre falo que a prioridade número 1 nas nossas vidas somos nós. Mesmo mãe, mesmo pai, mesmo qualquer coisa, a prioridade inicial tem que ser nós, para depois disso você conseguir tomar qualquer outro tipo de prioridade, né? Então acho que essa palavra, esse foco de atenção, realmente a pessoa fala, putz,
caramba, eu me vejo nesse momento hoje, eu preciso realmente focar em alguma coisa. Por onde eu começo? Por você. Verdade. Começa pelo espelho, começa pra dentro. Tem diversas maneiras de fazer isso. Tem meditações, tem aulas de yoga, aulas de pilates, modalidades esportivas e até psicológicas e psíquicas para você começar isso, porque só assim você consegue ir para o meio externo. Acho que isso é uma mensagem que a gente pode deixar, né, Cláudia? E tudo é possível. Eu falo para vocês que quando eu comecei a fazer os esportes, foi até uma cena até engraçada. Você trouxe agora, eu lembrei da cena, né? Eu nunca fiz yoga na minha vida. E foi muito engraçado, porque na academia tem várias modalidades, e aí eu acabei entrando na yoga. Nossa, e eu me descobri, eu achei muito interessante, porque ali onde o teu dia foi super sobrecarregado, foi uma loucura, que o meu dia a dia é uma loucura, é muito corrido, e ali é um momento meu, onde você consegue se achar, se encontrar, você relaxa. Então, assim, foi uma coisa que eu caí sem querer na aula, que eu nem sabia o que era, né? E aí deu super certo. Então, é o que eu falei para você. Se olhar o tempo todo. Então, a Cláudia de hoje, não que eu não me olhasse, mas hoje eu já tenho um olhar bem diferente, né? Eu precisei lutar pela vida e hoje eu já me olho, eu consigo me olhar. E é o que eu sempre falo, a gente tem que se amar, a gente tem que, em primeiro lugar, porque você só consegue ajudar o outro se você se olha, né? Aí sim, você estando bem, tudo vai fluir, né? Então você tem que ter aquela concentração. Hoje eu sou uma pessoa já, né, muito centrada naquilo que eu faço. Tem que ter calma, porque com calma tudo você dá jeito, né? Então eu lembro muito dessa fala do meu marido. Ele era uma pessoa muito calma, né? Então, isso eu aprendi muito, né? Foram 24 anos junto, é muito tempo. Então, isso ele deixou para mim, né? Que foi uma marca que isso marcou muito para mim. Então, é ter calma para tudo, e aí é o que eu tô vencendo a cada dia. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso também, que eu pensando aqui enquanto você falava, em outros episódios foi abordado muito essa questão de mentalidade, de propósito, de estilo de vida, de questões intrínsecas mesmo, e como externar isso. E todos os convidados falaram da palavra fé, independente de qual seja. Eu quero saber qual que é a sua relação com a fé. Como é que começou, como é que você enxerga tudo isso? Na verdade, a minha relação com a fé é desde nova, né? Eu tinha 10 anos, onde eu tive um encontro maravilhoso com Deus, né? E desde lá eu não larguei mais das mãos de Deus. Então, para mim, Deus é tudo. Deus não está na igreja, né? Deus, para mim, a igreja ela é só um suporte que Deus deixou, né? Onde a gente vai, busca o Senhor, mas a gente tendo Deus no coração, tudo caminha, né? Então, para mim, Deus é tudo. Então, eu sou eternamente grata por essa fé que eu tenho, sabe? Tudo que Deus tem feito na minha vida até hoje. Eu tenho hoje 44 anos, eu falo para você que se não fosse Deus, eu nem estaria aqui hoje, aqui com vocês, dando todo esse relato, né, da minha história. Então, sem fé, a gente não alcança nada, né? Então, Deus para mim é tudo na minha vida. É isso que eu posso te resumir hoje. Perfeito. E ele tem sido maravilhoso na minha vida, eu não posso te negar isso, em todos os sentidos. Sim. E é mais uma parte, né, dessa pequena fatia para você, desse grande bolo que é a nossa vida, na verdade. Sim. A fé, a espiritualidade tem um poder realmente muito transformador. E como a gente comentou, são várias práticas, a igreja é uma delas, mas eu acho que o mais importante, de novo, é esse olhar para dentro, né? Sim, é verdade. Então, eu considero tudo que eu tenho também a minha fé. Eu sempre falo, hoje eu tenho uma definição de todo esse processo, que hoje eu não tenho uma religião, mas eu tenho uma fé muito grande. Que é importante isso. Que na verdade, é o mais importante, é aquilo que eu falo, cara, quando eu preciso de uma direção, eu sei para onde eu olho, mesmo não sabendo qual que é o próximo passo. Eu sei que tem algo maior que tudo isso, e eu uso muito a questão do propósito, que eu já falei mais de uma vez, quem assiste desde o começo está cansado de saber, mas é um conceito legal para se trazer todas as vezes, para que não se esqueça. Então é quase que oposto a questão do destino e a questão do propósito. É verdade. Destino é você tratar uma coisa como se ela já aconteceu, mas você tirar a sua predominância, o seu protagonismo da coisa. O propósito não. É você enxergar alguma coisa que não aconteceu como se ela já tivesse acontecido, mas você sendo protagonista disso. Sim. Então, quando eu entendi esses dois conceitos, eu falei, caramba, se já está escrito isso em algum lugar, se eu já sei o que está escrito,
Eu não vou tirar meu protagonismo disso, porque eu quero escolher a maneira que eu vou viver para chegar àquele objetivo. É verdade. E quando eu enxergo isso e trago isso para a realidade, faz cada vez mais sentido. Então o podcast existe porque eu já antecipava isso. Você está aqui de alguma maneira, a gente falou lá atrás, a gente vai fazer um projeto junto. Foi então mesmo. Tudo que tem acontecido, quase nada, digamos, é no tempo que a gente quer. É verdade. Algumas coisas a gente não vai ter esse retorno, mas o que tem retorno a gente fala, caramba, verdade. é por isso, faz sentido. Faz sentido. Tudo Então, tem um porquê, né? talvez, se não esteja tão claro para você ainda qual que é o seu propósito, a minha dica em relação a isso primeiramente, você sentir. É você que até tem uma fórmula para isso, que é a fórmula final da ação, que primeiro a gente pensa primeiro sem preconceito, sem pré-julgamento, só pensa sobre aquele tema específico. Aí depois que você pensa, o cérebro interpreta aquilo e você começa a sentir aquilo. De que maneira seu propósito reage, como seu corpo reage àquele propósito que você assumiu que é seu. Aí você vai perceber coisas boas, você vai se sentir bem, inflado, inflamado, querendo agir. Isso é um sinal que o seu corpo entendeu aquilo como uma coisa boa, uma coisa que ele vai lutar para fazer. Aí depois que você sente isso, você externaliza isso para outras pessoas, você fala, você age. E aí, depois que você faz tudo isso, você tem o resultado do seu propósito. Verdade. Então é importante sim ter ele, saber. Até eu tenho uma frase do meu para ficar bem fácil quando eu estou na dúvida, ou mesmo a você que está passando por essas dificuldades, assim como muitas pessoas que estão nos acompanhando, e se não passou, vai passar em algum momento. Tenha claro aquilo, pode ser, poxa, como eu tenho tatuado, pode ser uma frase, pode ser colado em qualquer lugar, que isso vai sim fortalecer. É verdade. E eu acho que trazer isso também dentro do mês de março, esse mês relacionado à mulher, que é até a próxima pergunta que eu tenho para ti. Como você vê hoje o seu primeiro papel da mulher, especificamente, o seu papel dentro desse sendo mulher? Como é que você enxerga isso? Hoje o meu papel é mostrar, né, para todas as mulheres, né, que tudo é possível, né, mesmo a gente sendo mãe, né, trabalhando fora e ser mulher, né. Então basta se querer, que nem eu falei desde o começo, né. Então a gente tem que se olhar todos os momentos, se amar e a gente fazendo isso, você vai conseguir tudo aquilo que você quer, que você almeja e que as pessoas também precisam disso, né? Então, quando a gente se olha, se descobre, tudo caminha e é o que eu estou vendo hoje também, né? Então, eu tive que me olhar, né? Como eu coloquei para você desde o começo, Deus fez eu me enxergar, né, de uma maneira diferente para poder ajudar muitas pessoas. Então, o que eu vejo hoje, essa Cláudia, é podendo fazer essa diferença que eu já tenho sentido nas pessoas que me mandam mensagem, falando, nossa, que superação, que força de vontade, eu estou me espelhando em você, por você ter chegado aonde você chegou, né? Então esse é o meu propósito de vida, né? Eu não busco muito, né? Eu busco viver um dia de cada, né? Como eu até comentei com você, e eu vivendo esse dia de cada, eu vou fazer a diferença para estar ajudando o outro. Então o meu principal objetivo nesse mês da mulher é isso, poder fazer essa diferença e ajudar essas mulheres, como eu tenho feito e eu tenho sentido que está sendo muito positivo esse lado das pessoas que me conheceram, outras que não me conhecem, né, a fundo e falam, nossa, você me faz seguir adiante, né, como eu até relatei para você, que eu recebi uma mensagem hoje linda, né, de uma pessoa que eu conheci em outubro, né, dentro da academia, e ela falou assim, olha, eu sou grata, né, por você ter entrado na minha vida e eu estou indo na academia por conta de você. E eu era uma pessoa que eu nunca fiz academia na minha vida, né? Então, para mim, isso é muito gratificante. Eu, como mulher, está fazendo a diferença hoje. Então, isso é uma coisa que não tem preço, né? Você poder ajudar o outro. Então, esse é o meu principal foco hoje de vida. Perfeito. E é bem interessante, é óbvio que é o básico da coisa, trazer uma mulher para falar sobre isso, mas até quando chega esse mês de março, assim, eu penso muito, eu gosto de refletir sobre vários temas e realmente para tentar contextualizar essa questão, talvez eu não consiga expor isso em palavras, mas sempre quando chega esse mês, eu sempre gosto de fazer algo especial para as mulheres da minha vida. E eu falo isso que realmente eu amo
mulher, não por ser um homem hétero, mas eu amo tudo aquilo que envolve, a capacidade mesmo que vocês têm de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, Sim. a capacidade natural de assumir um papel, de abraçar, de acolher, de transformar, e que eu vejo muito mais sentido, muito mais complexidade, e até para completar o mundo que a gente está, precisa muito mais desse lado feminino, do que o lado, talvez, muitas vezes agressivo do homem, né? Então, quando eu penso isso, eu falo, cara, eu preciso tratar bem, de fato, as mulheres da minha vida. E a gente fica muito chateado quando acontece muita coisa. Algumas coisas, Mas a gente fala, poxa, realmente, todas têm o seu papel fundamental. E, de novo, vamos fazer, no caso, o possível, independente de quem somos. Porque, como você comentou, tem uma aproximação. O fato de ser mulher, de outras estarem acompanhando, talvez com histórias muito parecidas com a sua, cria aquela empatia, cria aquela compaixão, mas quem não é, e mesmo assim tem uma sensibilidade maior como eu tenho, consegue reconhecer essa história e fala, caramba, é uma heroína. E é o que a gente fala muito, poxa, às vezes nesse meio, quando a gente passa por crise, a gente até comentou sobre esse assunto, né? Toda geração na história da humanidade teve uma grande crise. E a nossa grande crise está acontecendo hoje. E como é que a gente via as crises sendo resolvidas? Aparecia um herói, outro herói, na mitologia, nas histórias, para salvar a gente. E quando a gente se vê nessa situação, a gente fala, caramba, esses heróis talvez não existam. Tem pessoas, tem vários anjos por aí fazendo papéis fundamentais, mas aquela pessoa do herói que a gente via antes, talvez não exista. Mas independente disso, seja o herói que você pode ser. Seja a heroína que você pode ser. Então acho que o grande papel desse episódio é falar, calma, estamos nesse mesmo barco. Na verdade, estamos no mesmo oceano, em barcos diferentes no caso. Mas, de novo, não busque, é legal ter o espelho, é legal ter esse herói, essa heroína para você se apoiar, mas seja o herói da própria vida. E é o que você mostrou e vem mostrando, contando aqui hoje. Sim. Uma pessoa que sofreu muitas dificuldades, quer falar sobre isso, se torna vulnerável nessa 1 hora de bate-papo para falar, para expor e para sentir isso. A audiência percebe isso a cada frase que você fala. A gente está muito próximo, então a gente consegue sentir essa presença, essa verdade. Então isso é muito, muito rico. E pode ter certeza, cara, saindo daqui você já fala... eu preciso acender essa chama de novo, preciso acender essa chama de novo. Isso é muito, muito interessante, gratificante, né? Gratificante. Isso, é verdade. E aí a gente passou um pouquinho pelo presente, foi num passado um pouquinho próximo, foi num passado distante. E daqui pra frente, o que você prospecta pra Cláudia e pra tudo, na verdade? O que você espera daqui pra frente? Paulo, hoje, o que eu busco, né? Eu aprendi, né, através de toda essa história. Como eu até tinha relatado, o que eu espero para a Cláudia é continuar, que Deus continue me ajudando, eu tendo essa força para poder ajudar, né, as pessoas, para fazer a diferença, né, para muitas pessoas. E o que eu almejo, né? Eu almejo realizar todos os meus sonhos, sim, mas com muita cautela, com muito equilíbrio, e que aos poucos vão se encaixando como estão se encaixando hoje, né? Então, a gente corre o tempo todo, né? Atrás disso, atrás daquilo, porque eu preciso resolver isso, porque eu preciso ganhar, porque eu preciso ter muito. E na vida você não precisa, hoje eu enxergo dessa maneira, né? Você não precisa de muito para ser feliz, né? E eu acredito que a felicidade, ela está nas coisas mais simples da vida. E hoje eu consigo enxergar isso, né? Então, o que eu tenho para a Cláudia é isso, né? Eu quero ter como ajudar as pessoas, mas eu quero ter esse equilíbrio para continuar seguindo, né? E vivendo um dia de cada. Então, eu não estou mais buscando, eu quero isso para o meu futuro. Não, eu tenho metas, eu tenho focos para poder seguir. Mas eu não sou mais aquela pessoa que, olha, eu tenho aquela ambição disso. Não, a gente tem que ter ambição, mas a gente tem que desacelerar um pouco, que as coisas vão se encaixando. Sim. Então, hoje, a minha principal meta de vida é essa, viver um dia de cada e que eu possa fazer a diferença como eu estou fazendo hoje. Sim. E é muito legal ouvir isso, porque é basicamente o que eu penso também. A gente acabou de falar, tem que ter um propósito, tem que saber qual é o seu propósito. O propósito se trata do futuro. Mas, ao mesmo tempo, tem essa dualidade entre você saber o seu futuro, digamos, o seu propósito, mas você não deixar de perder o seu presente. Porque, na verdade, ele é tudo que a gente tem. Esse propósito, ele sempre vai ser uma projeção de algo que a gente quer, que a gente viu, que a gente
quer experienciar, mas isso só vai de fato acontecer da maneira que, entre aspas, deve ser se a gente tiver um processo específico. E também é outro ponto interessante, quando a tendência, quando a gente sofre algum baque como você sofreu, é se prender no passado. Em nenhum momento você falou da questão de ficar presa no luto, que é uma coisa que eu perguntaria para você, poxa, mas como é que foi esse momento? Mas você logo, entre aspas, saiu dele para contar, digamos, o lado bom da coisa. Sim. Aquela, poxa, tá bom, eu tive um grande problema, cada um conhece o grande problema, Verdade. mas beleza, o que eu tenho na situação atual? Então é esse quadro aqui, você conhece seu coração, conhece o coração do seu marido, dos seus filhos, e pode ter certeza que não tem um só coração batendo aí, tem 2 corações, pode ter certeza absoluta disso. Então, futuro, basicamente, foco no presente e no processo. E você comentou da palavra felicidade, eu ouvi uma vez, eu não quero falar a pessoa errada, porque eu não esqueci exatamente quem fala essa frase, mas ficou muito marcado para mim que ele diz que a felicidade, o que é felicidade? É quando você está num ambiente, você está num lugar, você está experienciando alguma situação e simplesmente o mundo poderia acabar naquele momento e não teria outro lugar que você gostaria de estar. Exatamente. Então esse é o auge, quando você tá com aquela pessoa naquele lugar, fazendo aquilo, você fala, cara, poderia acabar o mundo agora. Verdade. Não tem outro lugar onde eu possa estar. Verdade. E quando você sente isso, fala, cara, esse é o estado de felicidade. Isso. Ele não é um lugar, ele é um estado, ele vaga por vários ambientes. E quando a gente está aqui hoje, por exemplo, eu considero que a gente está num ambiente feliz. Sim. Não tem nenhum outro lugar que eu gostaria de estar, não tenho nenhum outro lugar que eu estou. 100% presente com você e com vocês para que vocês sintam isso de fato e tenham pelo menos um resquício dessa felicidade que a gente está passando para vocês hoje. Né? Eu também. Isso é maravilhoso, claro. E aí dentro disso, é muito interessante, a gente foi, voltou, várias mensagens, vários insights, várias possibilidades você tem nos apresentado. Até do ponto de vista agora, vamos focar na questão do físico. Você comentou muito da saúde, do exercício, da dieta. Como é que está hoje a sua rotina em relação a isso? Então, após eu ter perdido esses 25 quilos, né, a mais que estavam, e eu continuo o mesmo processo ainda numa alimentação bem saudável, né, uma dieta bem balanceada também, né, continuo com o mesmo foco de exercícios, continuo fazendo minhas caminhadas, que para mim é uma terapia, é maravilhoso, eu adoro fazer caminhada ao ar livre, nossa, aquele sol batendo em mim, sabe, a natureza, que eu amo a natureza, né, então o meu foco continua, e continua cada vez melhor, tem mudado ainda para melhor, né? Então, assim, quanto mais você perde, você quer lutar pelaquilo, cuidando da sua saúde, e junto nesse meu processo, eu tô ajudando também o meu filho também, né? Então, assim, que precisava dessa ajuda também. Então, tem todo esse trabalho que a Cláudia continua se cuidando, que eu preciso, que eu não quero voltar ao que eu era antes, né? Daqui para frente é só melhorar mesmo, até para ajudar quem está do meu lado também, que é o meu principal objetivo, é esse hoje. Sim, e até uma dica que eu dou, até porque você chegou nesse assunto, por isso que eu falei, deixa eu perguntar um pouquinho mais a fundo em relação ao exercício e à nutrição, que esses 2 fatores principais dentro da área da saúde têm uma particularidade muito grande. A gente chama o tratar bem o exercício, tratar bem a nutrição, tratar bem seu corpo, a gente chama de hábito angular. O que é um hábito angular? É aquele que você faz uma coisa e altera todas as outras coisas na sua vida. E o exercício físico não é da boca para fora que a gente fala isso. Então a gente está com uma pessoa que fez isso, eu faço isso, eu trabalho com isso todos os dias. A ciência mostra isso, que é o quê? Para você conseguir executar minimamente bem qualquer tipo de exercício, ter uma nutrição minimamente equilibrada, você precisa necessariamente mudar várias áreas da sua vida. Então, por exemplo, eu vou contar uma história. Beleza, eu sou corredor, eu tenho uma corrida no domingo. Legal, domingo normalmente entre 6 e 7 horas da manhã é largada. O que eu preciso fazer para estar entre 6 e 7 horas da manhã de um domingo bem? Eu preciso ter me alimentado bem na noite anterior. A gente está falando de um sábado, então talvez eu não consiga sair nesse sábado, sair de repente com os amigos na sexta, então é uma coisa que a gente já tem que abrir mão em alguns momentos específicos. Eu não posso comer qualquer coisa em qualquer horário, que também isso afeta. Eu não posso dormir de qualquer jeito. E se eu quero ter aquela vivência de uma maneira mais salutar possível e benéfica, eu vou ter que treinar todo santo dia para conseguir chegar ali. Então olha que interessante, pode doer,
pode ser demorado, Sim. mas nada mais importa. Depois que você alcança isso Sim. e você percebe, é o que você falou muito bem. Eu começo a ver os resultados daquilo, Sim. passa a ser uma necessidade. É. E tudo que é necessário você vai atrás e vai conseguir. Você percebe que não tem mais o fator tempo. O fator tempo ele é importante, mas você vai achar uma maneira porque o exercício já faz parte. É verdade. Então, se você tá nessa sinuca de bico, você não tá conseguindo buscar resposta, principalmente no âmbito de relação, o âmbito profissional, âmbito interpessoal com outras pessoas mesmo, você fala, caramba, foca em você, como estão os seus hábitos angulares, modifica isso se for o caso, modifica isso, então você vai ter um horário de sono legal, uma alimentação minimamente equilibrada, você vai fazer um exercício que te traga um prazer, além do resultado estético, que traga um benefício, principalmente com a cabeça, com a mentalidade que a gente falou, e naturalmente, não é por acaso, novamente, que a sua vida vai ficar melhor. Não é por acaso, tem várias histórias nesse sentido, né? É verdade, foi focando justamente nisso, né? Abrindo mão de tudo que não era saudável, né? E eu vendo que a cada dia eu estava melhorando e consegui, né? Então, e não paro por aqui, porque a gente ainda tem que continuar aquele equilíbrio para que você não volte, né? O que você tinha antes de um peso, e esse é o meu foco principal hoje, né? Então muda tudo, você abre mão de um monte de coisas realmente, mas que valeu muito a pena, viu? Eu tô muito satisfeita, né, com o que eu consegui, né, hoje, graças a Deus. Sim. E esses hábitos, você comentou que está fazendo e continuará fazendo muito sentido para você, cada vez mais, conforme as práticas vão assimilando e seu corpo vai tomando presença de tudo isso, então você teve a vida transformada. Mas conta um pouquinho para nós como é que foi a relação das pessoas à sua volta quando elas perceberam esse brilho, essa mudança em você. Como isso afetou as pessoas próximas a você? Impactou bastante, né? Muitas pessoas que me encontraram falaram, nossa, o que aconteceu? Eu sabia da história, tudo. Nossa, foi um impacto muito grande, né? Porque eu estava muito fora do meu peso mesmo. Algumas falam, você rejuvenesceu muito, né? Mudou bastante. Então, você vê todo esse esforço que eu fiz, então você viu que deu resultado, né? Então, isso foi gratificante. Então, muitas pessoas mesmo, até clientes meus mesmo, falaram, eu vou começar a fazer, né, isso. Falaram, como você fez? Eu falo, olha, eu não gostava, mas agora eu passei a gostar, né? Para mim está sendo uma terapia, né? Minhas aulas de dança, né? Academia, né? Então, assim, foi tudo isso que impactou na minha vida, né? E que está fazendo essa diferença, né? Então, querendo ou não, as pessoas se assustaram, né? Falaram, o que aconteceu? Né? De repente, eu estava vivendo numa situação, foi um luto que eu vivi, doloroso, que após 5 meses praticamente eu tive que me levantar, e quando eu levantei, Deus me empurrou, agora você tem que levantar. E aí eu fui com tudo, né? E eu abracei isso. Se eu não abraçasse, eu não estaria aqui hoje, né? E meus filhos mesmo falam, né, mãe, você tem que lutar pela vida, então continue, né, tá de parabéns. E eles estão super felizes por mim, né. A felicidade ainda dói ainda, que, né, 1 ano agora vai fazer, mas foi uma coisa que tá me ajudando muito, né. E eu estando bem nessa parte, eu consigo ajudar outras pessoas que estão do meu lado, porque tem muitas pessoas que dependem de mim, né. Pela empresa, familiares, né, que estão ali o tempo todo comigo. Então, é um impacto muito grande, foi essa mudança. Quem me olha, me encontra, leva um susto. Sim, isso poxa, é um conceito que eu tenho muito claro comigo, que é esse magnetismo energético mesmo, né? Então, tudo é energia, e a gente, uma coisa que eu comento bastante também, a gente tem a tendência a normalizar questões terríveis, a gente tem a tendência a normalizar situações ruins, mas quando você percebe, você não quer ver outras pessoas talvez bem, você não quer ver você mesmo bem. Então, acho que a dica em relação a isso é parem de normalizar coisa ruim, por mais que tudo esteja acontecendo à sua volta, e comece a normalizar as atitudes e as coisas boas. Sim. Porque tem muitas coisas, a maioria delas, quase 95% das coisas à nossa volta, a gente não controla. Sim. E o que você vai fazer com essas 95? Você está propagando um ódio, propagando um mal, e quando você se vê, se a gente assiste o jornal das 6 da manhã até meia-noite, se a gente ouve alguns podcasts, você vê pessoas falando sobre isso,
é normal falar sobre essas coisas ruins, mas quando uma pessoa, um indivíduo fala uma coisa boa, ou tenta minimamente sair daquela bolha, essa pessoa tá fora daquilo. E eu nunca aceitei isso pra mim. Pelo contrário, eu falo, cara, realmente quanto mais essa bolha se fecha, maior a nossa responsabilidade em chegar aqui, ter esse espaço, continuar lutando por isso, porque só nós, é quem tá aceso que vai acender outras pessoas. Porque senão vai acontecer justamente o contrário. A gente vai apagando, perdendo esse brilho. E por isso que ter um propósito, saber que ele é basicamente pro outro, por todos nós, você fala, caramba, o meu papel aumenta. Então você que se vê nessa situação como a maioria de nós, e não no fundo do seu coração você fala, cara, essa situação não é para ser assim, não tem por que eu fazer isso. É verdade. Você começa a se mexer. Comece a se aproximar de pessoas que pensam como você. Temos 2 pessoas aqui falando e vivendo sobre isso. Tenho certeza que a Cláudia responderia todos os directs ou mensagens sobre isso. Eu também gosto bastante de conversar sobre isso, porque literalmente nós somos a resistência. Somos a resistência, não podemos existir por nós e principalmente pelo outro, né? É verdade. Estamos fazendo a diferença hoje, que eu acho que é o que tem mais significado da vida, isso. Você fazer a diferença para você próprio e para a vida dos outros também. Sem dúvida. Claro, poxa, uma história sensacional, realmente espero que tenha colaborado com as pessoas como colaborou para mim. Desde primeira instância, quando você falou, Paulo, vamos fazer junto o podcast? Falei, caramba, que tema a gente vai trazer, como a gente vai abordar isso. Aí na hora você falou, putz, mês da mulher, eu tenho uma história maravilhosa, a gente pode somar. Você tem uma mentalidade muito parecida com a minha. Deixa eu contar um pouquinho sobre isso, vamos impactar outras pessoas e vamos aguardar. Porque quando a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo, a gente faz, aguarda e o resultado vem. É positivo, é verdade. Exatamente. Então, até, Cláudio, para a gente fechar em relação a tudo isso, hoje a gente falou muito da palavra propósito, da palavra fé, da questão do presente com a questão do futuro, o processo no meio disso tudo. Hoje, você tem clareza qual que é o seu propósito na Terra? E o que você faz para ir de encontro a ele hoje? O meu principal propósito hoje de vida é me sentir bem, né? Como eu falei para você o tempo todo, porque eu me sentindo bem, eu posso ajudar as outras pessoas que estão ao meu redor e as outras pessoas também, a partir do momento que eu estou abrindo, né, um pouco dessa história minha, que não me conhecem, mas que eu possa fazer essa diferença hoje, né? Porque foi através de tudo isso que eu vivi que eu desejo que as pessoas, né, consiga ter dessa história toda, pelo menos um pouquinho, ela tire como um aprendizado, foi o que eu vivi, né, e que possa, né, pensar assim, se ela conseguiu, eu vou conseguir, né, que não existe o impossível, né, basta se a gente querer. Então, isso é uma coisa que eu tenho carregado muito para minha vida, né, então, eu vivi momentos que eu tinha que ir, eu não tinha como parar ali. Sim. E não tinha saída. Então, é isso que eu deixo como, né, lição para todo mundo. E que pense positivo, né? Que você não pode falar assim, eu não vou conseguir, não. Você pode, você vai conseguir, você é capaz. Todo mundo é capaz, né? Todo mundo é capaz de conseguir tudo aquilo que almeja na vida. Mas para a gente conseguir isso, a gente tem que se olhar primeiro, né? É como eu sempre falo. E desde o começo da entrevista eu falei para você, a gente se enxergando, a gente vai conseguir enxergar o outro, a gente vai conseguir fazer diferença no mundo. Então esse é o meu principal objetivo hoje. Até aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Que diante de uma situação que Deus coloca crianças, né? Que o meu trabalho é com criança, eu amo o que eu faço, eu amo a minha profissão. E entrou uma criança na escola, né? Que ela precisa de muita ajuda. E ela rindo, ela falando assim, você é muito especial na minha vida, né? E eu abracei essa causa, uma causa muito difícil, mas que o fato de eu estar ali, de eu ser a Cláudia que eu sou hoje, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer a diferença na vida dessa criança, né? Então isso é fundamental. Então isso é o que me dá prazer hoje, poder ajudar o outro, fazer a diferença, né? Tanto na minha família quanto na minha empresa, nos meus clientes e nos meus alunos, né? Que eu amo
de paixão eles, né? Então, quando você olha aquele sorriso daquela criança, né, falando aquilo para você, eu acho que, nossa, não tem dinheiro que pague isso. Você percebe o quanto você é amada e o quanto você está fazendo a diferença, né? Porque você acolheu enquanto escola, porque escola tem muitas, né? Então, eu procuro passar, a Cláudia já está bem, então ela passa isso tudo positivamente para os clientes, para os alunos, que é o principal. E aí eu consigo conduzir uma equipe realmente transformando esse amor, né, pela educação e pelas crianças, né? Então, essa é a Cláudia de hoje, né? Que eu sou muito grata a Deus por isso tudo que eu sou hoje. Sim, amém. E com certeza da pessoa que você vai se tornar também, né? Tenho certeza. Agradeço demais a sua participação, de verdade. Tenho certeza que assim como modificou naquele momento e modifica hoje, vai modificar amanhã o meu pensamento, a maneira de agir perante tudo que ainda vai acontecer. Porque é aquilo, eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito abençoada que eu nunca vivi nenhuma grande perda. Isso tem um lado bom, mas o lado ruim é que em algum momento vai acontecer talvez tudo de uma vez. Mas eu não vou deixar de fazer o que eu faço perante isso. E entendo, mesmo não vivendo, o luto da pessoa e falar, caramba, realmente é isso que ela precisa naquele momento e a gente poder ajudar de alguma maneira é muito importante, né? Sim. E a mensagem que eu quero, então agradeço mais uma vez você pela participação. Obrigada, eu também agradeço, fiquei muito feliz e contente por poder contar um pouquinho da minha história, espero ter ajudado muitas mulheres. Ajudou sim, Cláudia. Até a última mensagem que eu quero deixar para você que está nos acompanhando é, na verdade, primeiro uma lição de casa, que a gente fala muito da questão de pensar, de assistir, de ouvir, de ler, mas tem que agir. Então essa lição que eu tenho é em relação ao propósito. A gente falou bastante sobre ela e eu fiz a atividade que eu fiz para iniciar tudo isso foi o que a gente chama de mapa mental. A gente põe o propósito como centro desse mapa, comece a buscar palavras que você acredita que tenha um sentido com aquilo, até que você expanda esse mapa e sobre e fique uma frase, né? E até dentro disso, eu quero trazer um pouquinho do meu para finalizar, porque eu acho muito importante e gosto de falar sobre isso, ainda mais quando você tem clareza sobre isso, você vive isso, você transmite para as outras pessoas mesmo sem falar, que é o que você comentou. Poxa, você tem uma luz especial, você está vivendo uma coisa, quem é você? Você é especial para mim. Então, quando a pessoa fala isso para você, pode ter certeza que já transbordou para ela, né? Então eu tenho a tendência, não sei se é boa ou ruim, mas a tendência de colocar tudo em tatuagem no meu corpo, mas as três principais que fazem sentido para mim em relação ao propósito, a primeira delas é que eu coloquei propósito é tudo. Então eu assumi que tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é em relação ao meu propósito. Eu tenho um pensamento simples, eu tenho o meu propósito. Aí qualquer tipo de ação que eu vou fazer, aquilo vai ir contra meu propósito, a favor do meu propósito ou é indiferente? Então aquilo que for contra, hoje eu já não faço mais. Durante muito tempo eu fazia, às vezes por fazer, para pertencer dentro de um grupo, mesmo sabendo que aquilo não seria benéfico. Então hoje não faço mais. Se aquilo vai contra o propósito, não faço. Se aquilo vai a favor, eu faço sem pensar, é o sim com certeza, isso vai me ajudar no meu propósito. O podcast, eu não sei nem por onde começar, não conheço ninguém que faça, mas faz sentido para mim, eu vou arrumar um jeito e vou fazer. E se é indiferente, aí sim você pode ou não fazer, dependendo dessa possibilidade. Então eu falei, cara, propósito para mim é tudo, beleza, agora vamos achar artifícios para buscar o que é propósito. Então quando você não tem algo, quer criar algo, você quer quebrar alguma coisa, quando você quebra alguma coisa, você tem essa dor. Então até um conceito que eu vi ultimamente é que a primeira grande dor que a gente sofre é a do parto e depois disso é a dor de qualquer transformação que a gente faz. Sim. Então a segunda frase que eu tenho é mudar é difícil, não mudar é fatal. Então eu tenho certeza que qualquer tipo de transformação que você passe ou quer passar na sua vida, ela vai ser dolorosa, porque o processo de transformação passa pela dor, mas o não mudar pode ter um significado muito maior e não deixe de fazer isso se isso vai de acordo com o seu propósito. E a terceira frase é justamente que é meu propósito, que eu digo que eu sempre vivo tudo de mim por todos nós. Que é basicamente tudo que eu faço, tudo que eu sou e tudo que eu não sou é pelo bem coletivo. Então eu tenho certeza que o que a gente faz aqui todos os dias com bastante empenho, com bastante dedicação, as pessoas têm percebido, têm abraçado, têm comprado essa ideia. Então agora aqui para finalizar é o agradecimento. Eu só tenho que agradecer, é simplesmente olhar para o céu, sorrir e agradecer, como já dizia a canção, porque vocês fazem isso acontecer. Desde todos os patrocinadores que acreditaram antes mesmo do projeto começar, as pessoas que falam,
Faz sentido fazer esse projeto? Paulo, já fez sentido. Se fez verdade. sentido para você, já faz sentido para nós. É um projeto muito novo, ainda o número está crescente, mas as coisas estão acontecendo, mais patrocinadores entrando, outros projetos que eu vou trazer a curto prazo para vocês, convidados maravilhosos, cada vez mais maravilhosos, assistindo e buscando, querendo fazer isso. Como eu comentei, um dos grandes objetivos era que as pessoas viessem até mim, não que eu fosse atrás toda vez, porque sentem no espaço, no Saúde em Foco Podcast, um lugar de acolhimento, onde a pessoa se sinta à vontade pode se dar, pode se doar. E você que está nos assistindo também, está curtindo, está compartilhando, está comentando. No dia a dia isso tem sido bem significativo. E de novo, está fazendo significado, está tendo significado para vocês, pode ter certeza que está tendo significado para mim também. É verdade, Paulo, e é exatamente isso. Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite, né? Comecei a ver as suas entrevistas e me encantou. Realmente, você está de parabéns, você está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, você pode ter certeza disso, viu? Obrigado. Pessoal, é só o começo, a gente depende de vocês para dar uma continuidade. Saúde e Foco Podcast. Até a próxima. Até a próxima.